Temos ótimas notícias para o Fluminense nesse vídeo aqui. Parcial revelada de ingressos para o jogo de domingo contra o Vitória. O Fluminense podendo chegar à sua sexta vitória consecutiva. E a gente tem retornos importantes no treino dessa manhã lá no CT Carlos Castilho. Além disso, tem jornalista fazendo uma grande análise do trabalho de Renato Gaúcho no Fluminense e rasgando elogios ao nosso treinador. Isso e muito mais você confere nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. O Fluminense enfrenta o Vitória nesse domingo às 6h30 da noite, domingo de Páscoa no Maracanã. E a gente pode, como eu disse na introdução, chegar à sexta vitória consecutiva só sob o comando do Renato Gaúcho. A quinta, né? O Renato Gaúcho tem 4 jogos no comando do Flu, 100% de aproveitamento, venceu todas as partidas, incluindo uma grande vitória contra o Corinthians nessa quarta-feira. O Fluminense foi muito bem lá em Itaquera para voltar ao Rio de Janeiro com os 3 pontos. Nesse jogo importantíssimo, né, contra o nosso adversário, a gente tem algumas informações para trazer. Primeiro de tudo, eu quero falar da parcial de ingressos já vendidos para essa partida. Já são mais de 15 mil ingressos comercializados. Eu acho sim um bom número, tá? A gente pensar que é um domingo de Páscoa, hoje ainda é a sexta-feira, vai, né, até domingo aí, vai com certeza vender bem mais ingressos. Eu acho que passa tranquilo, tá, dos 30 mil tricolores no Maracanã. E a gente sabe, né, Maracanã cheio é sinônimo de vitória do Fluminense. O tricolor é muito forte, com a nossa casa lotada, com o nosso torcedor ao lado, né, empurrando o time e dando total apoio. Vale lembrar, né, o árbitro da partida já foi definido pela CBF, é o Matheus Delgado Candansan, da Federação Paulista. O aspecto do Fluminense com o árbitro não é ruim não, tá? São 5 jogos com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, totaliza ali 53,33% de aproveitamento. Mas o Matheus Delgado Candansan, o último jogo que ele apitou do Fluminense, teve bastante polêmica, teve aquele pênalti marcado no final do jogo que o Reinaldo converteu e o Fluminense acabou ficando no empate em 2-2 no Maracanã. Eu lembro que naquela altura eu achei que foi pênalti, tá, do Fábio, foi uma falha defensiva do Fluminense, foi pênalti, mas ao longo da partida, de fato, né, para além desse lance, a arbitragem do juiz paulista foi bastante questionada, e aí após o jogo o Mário Bittencourt chegou a dar declaração falando que, né, esse árbitro não apitaria mais jogo do Fluminense. Na verdade, eu não lembro se foi declaração ou se foi discussão deles ali dentro de campo. O Mário Bittencourt chegou a falar isso, saíram algumas matérias falando desse assunto. Depois de bastante tempo, a gente precisa ser justo, né? Esse jogo foi no dia 1º de novembro de 2024, agora no dia 18 de abril, o Matheus Delgado Candansan novamente, né, escalado para um jogo que vai ser no dia 20, né, dia 20 de abril, entre Fluminense e Vitória no Maracanã. Trazer agora uma informação importante sobre o jogo da Copa do Brasil do Fluminense contra a Aparecidense. CBF definiu ali o palco do jogo e a data, mas isso pode ter mudança. A gente vai falar sobre isso antes, rapidinho. Deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa um comentário sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, vou mandar um abraço para o Vander Lúcio, de Governador Valadares, para o Sérgio, de Angra dos Reis, Paulo Sérgio, de Xerém, para o Orlando, de Viana, no Espírito Santo, e para o Carlos Alberto, de São Luís do Maranhão. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil. O Fluminense pega a Aparecidense nessa terceira fase. A gente já sabe muito bem, né? Primeiro jogo vai ser no Maracanã, segundo jogo com o mando da equipe goiana. E aí o estádio da Aparecidense não pode receber jogos dessa terceira fase da Copa do Brasil por não ter a capacidade mínima exigida pela CBF. A gente trouxe a apuração aqui de que o Serra Dourada e o Estádio Olímpico eram os objetivos, digamos assim, da Aparecidense quando passou para a terceira fase. Já sabia que não poderia utilizar o seu estádio, mas a partir do momento que o sorteio reservou um confronto contra o Fluminense, Brasília, né, uma Mané Garrincha em Brasília, começou a se tornar uma opção também para a equipe goiana, uma vez que o tricolor tem muitos torcedores ali no Distrito Federal.
A CBF divulgou a tabela da terceira fase, detalhando ali os horários. Inclusive, né, agora a gente já sabe que o Fluminense joga o primeiro jogo no Maracanã no dia 29 de abril, às 9h30 da noite, e o jogo da volta está marcado para o dia 21 de maio, às 7h30 da noite, no Serra Dourada, em Goiás. Mas é importante frisar, tá, que aí é uma apuração nossa aqui da Central, por mais que esteja lá posto na tabela da CBF o Serra Dourada como estádio, ainda não está 100% definido, existe a possibilidade de haver uma alteração, e aí a tabela mudaria posteriormente. Tá? A Aparecidense ainda está avaliando a possibilidade de colocar o jogo no Mané Garrincha, de acordo com a nossa apuração. Eles querem esperar passar esse primeiro jogo, né, que vai ser agora, daqui a 9 dias, dia 29. Passando o primeiro jogo, aí eles decidem se vão jogar em Goiânia, né, no Serra Dourada, ou se vão jogar em Brasília, no Mané Garrincha. Então, por mais que tenha saído na tabela da CBF, ainda não está 100% definido. Proposta para levar o jogo para Brasília já está na mesa, tá, da Aparecidense. Já existe essa proposta oficial para essa venda de mando. E aí eles vão entender ali, né, vão avaliar se o dinheiro a ser recebido vale a pena ou se entende que vai ter um retorno técnico maior atuando no Serra Dourada. E o Renato Gaúcho está tendo um começo muito positivo no Fluminense, são 4 jogos com 4 vitórias, 100% de aproveitamento, e com isso rendeu grandes elogios da jornalista Miri Lacombe em sua coluna no UOL Esportes. A Miri falou ali bastante, né, sobre o começo de trabalho do Renato Gaúcho, e eu destaco aqui alguns trechos, né, dessa coluna que ela fez. Né? Ela começa falando ali que futebol é confiança, ousadia e alegria, né? E que o Renato Gaúcho consegue fazer o elenco tricolor e qualquer outro elenco que ele trabalhe jogar com essa paixão pelo futebol que faz, né, o time, os jogadores correrem mais um pelo outro. Já o Fernando, a gente falava muito isso, né? Então, quando os caras têm aquela paixão, aquele prazer de jogar bola, que o Renato Gaúcho, de acordo com ela, consegue extrair muito bem, a tendência é que o time suba de nível como um todo. Ela até fala ali um pouquinho da situação do Abel Ferreira no Palmeiras, que muita gente fala que é um time muito engessado, né, muito robótico, mas ela discorda, né? Ela entende que existe sim essa paixão, o Abel consegue convencer os caras de que aquele esquema ali é o melhor, enfim, de uma maneira que os caras jogam convictos, né? Jogam apaixonados, por mais que não seja aquela paixão pelo prazer, né, de jogar, aquela coisa como o Diniz gostava de buscar, do lúdico, sempre falava muito do futebol da rua, lembrar de quando você era criança e jogava bola, e Diniz falava muito isso. O Abel vai para o outro lado, mas ele também consegue puxar essa paixão no coração do jogador. E aí ela fala bastante, né, que no time do Mano Menezes era um elenco sem vida, né? O time é o mesmo, né? O Fluminense tem o mesmo time com o Mano do que tem hoje com o Renato Gaúcho, mas o Mano Menezes não conseguia extrair essa paixão, e ela define como um time sem vida que a gente tinha com o Mano. E a gente sabe, né, os resultados não estavam vindo, a gente até chega na final do Carioca, mas chega cambaleando bastante. E depois que o Renato assume, são 4 vitórias em 4 jogos, inclusive uma partida muito difícil contra o Corinthians fora de casa, né? Renato tira do que ela chama de elenco acima da média no Brasil, eu nem acho que é acima da média não, mas consegue extrair o melhor futebol, extrair muito mais do que o Mano Menezes extraía. A solução, não da maneira que se faz, né? Que se troca treinador muito aleatoriamente e muito a troco de nada. Vale lembrar, o Fluminense jogou 4 rodadas de Campeonato Brasileiro, e em 3, depois da partida, o técnico mudou, né? Primeiro jogo, o Mano Menezes saiu do próprio Fluminense. Na segunda rodada, contra o Bragantino, nada, mas contra o Santos, o Pedro Caixinha foi demitido. Contra o Corinthians, o Ramon Dias foi demitido também. A gente vê como que essa dança das cadeiras no futebol brasileiro acontece bastante, mas ela reforça, né, que é completamente outro time, e eu não tenho como discordar dessa análise, né? É outro time que a gente vê em campo com o Renato Gaúcho do que a gente via com o Mano Menezes. E que bom, né? O Fluminense conseguindo 4 vitórias em 4 jogos possíveis. Já teve aquela vitória com o Marcão contra o Once Caldas. Pode, nesse domingo contra o Vitória, chegar à 6ª vitória consecutiva. Nós temos outras ótimas notícias para trazer para vocês sobre o treino de hoje de manhã do Fluminense. Só antes, rapidinho, lembrar você ligado aqui na Central de correr um comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, muito simples. Você vai correr no comentário fixado, vai clicar no link, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir no canto superior direito da sua tela, e aí você vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu telefone. Estamos combinados? Vamos falar um pouquinho então das novidades do treino do Fluminense.
Quero começar falando de um moleque de Xerém que treinou entre os profissionais do Tricolor. O Wesley Natan fez aniversário de 17 anos ontem, dia 17 de abril, e participou do treino com os profissionais nesse sábado. Ele é um jogador que a gente comentou aqui, né? Meteu o gol da vitória contra o Santos, finalzinho do jogo, a bicicleta do Júlio Fidelis na trave, ele confere ali, faz 2-1 para o Fluminense vencer de virada. Foi campeão sul-americano sub-17, é um jogador que eu particularmente gosto bastante do que eu já vi nas categorias de base, um ponta de bastante velocidade, drible, muita força física, né? Até para a idade dele ele é muito forte, tanto é que ele já joga no sub-20 e já está treinando agora, hoje, né? Treinou com a equipe profissional. Então quem sabe, né? Mais para frente a gente não possa ver o Wesley Natan ganhando um pouquinho de chance na equipe profissional tricolor. Eu até acho que 2025 está muito cedo para ele, mas nunca se sabe. Mas para o ano que vem é um cara que eu acho que a gente pode sim ver integrando a equipe profissional do Flu. Outros jogadores que participaram desse treino também foi o Davi Melo, filho do Felipe Melo, nascido em 2005, participou do treino com os profissionais. O goleiro Kevin Vinícius também nascido em 2005, do Sub-20 tricolor, participa também desse treino com a equipe profissional. E além deles, o Caio Borges, lateral direito, que era da Esquadrilha 07, hoje está no Sub-20, chegou a treinar na semana passada com o time profissional, volta a treinar, assim como o Júlio Fidelis, que passou a semana treinando com a equipe profissional, mas acabou não sendo relacionado para a partida contra o Corinthians, viajou para jogar o jogo do Sub-20, foi muito bem, né? Dá o passe para o primeiro gol do Marlon, o segundo não dá para dizer que é uma assistência dele, mas ele dá uma bicicleta que vai no travessão e ela sobra para o Wesley Natan marcar o gol da vitória tricolor. Então é um cara que tem se destacado muito nesse sub-20 do Flu. Existe até uma expectativa, né, de vê-lo ganhando mais chances na equipe de cima, uma vez que o Guga está lesionado, a gente só tem o Samuel Xavier como opção ali no setor. Além disso, a gente tem 2 retornos, né, excelentes notícias aí que o Fluminense tem. Quero começar falando do Lavega, o uruguaio ficou de fora do jogo contra o Santos, estava até na lista de relacionados, foi cortado em cima da hora devido a uma febre alta que ele estava tendo ali, né, parecia ser uma virose. O Lavega está finalmente recuperado e já voltou a treinar com o grupo do Flu. Ontem ele chegou a fazer alguns trabalhos de corrida ali, né, de academia. Hoje já treinou normalmente com bola com o elenco tricolor. Pode ser, portanto, opção para o Renato Gaúcho nesse jogo de amanhã contra o Vitória. Outro jogador que também está treinando com bola, excelente notícia para o Flusão, é o Gabriel Fuentes. No último jogo contra o Corinthians, no press kit ali divulgado para a imprensa, o Fluminense já tinha falado que o Gabriel Fuentes estava no período ali de transição. E hoje, nesse sábado, ele já participou do treino com bola. Diferentemente do Lavega, né, que teve uma virose, passou ali poucos dias fora, eu acho muito difícil que o Gabriel Fuentes tenha condições de jogar amanhã contra o Vitória. Não vai ter. Ele está retornando agora, né, vai fazendo os trabalhos ali com bola, mas para daqui a uma semana e meia, quem sabe, o Gabriel Fuentes já não é opção na lateral esquerda para o Renato Gaúcho, se bem que o René jogou muito bem na quarta-feira, para além do gol, né? Ele faz aquele golaço ali, mas faz uma partida como um todo bem segura e de bastante qualidade na lateral esquerda do Fluminense. Isso é muito bom para a gente, né? Ter o nível de disputa aqui em cima, qualidade aqui em cima, é o que a gente quer, botar aquela dor de cabeça boa para o treinador. Então, Gabriel Fuentes muito próximo de retornar às atividades totais, né? Ele treinou já com bola, mas voltar a ser opção para o Renato Gaúcho na relação do tricolor. Torcedor do Flu, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. E aí, ficou animado com o retorno de Gabriel Fuentes? Então comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos os tricolores. Tamo junto.